Ninguém mais? Muito bem. Então, gente, vamos começar a bater o nosso papo aqui sobre a nossa aula de hoje. A gravação, então, já começou, tá? Reafirmo aqui que os slides de aula e os vídeos, né, depois são disponibilizados para vocês ali no Classroom, na barra atividades, tá? Sempre que precisarem, consultem o material da aula de vocês, né, da disciplina de contabilidade, tá tudo ali. Todos os slides de cada aula e os vídeos de todas as aulas também, inclusive os exercícios, né? Tá tudo ali, tá? Pessoal, aula de hoje, conteúdo, né, da apostila, aula 7 e 8, tá? Sempre no início de cada aula, eu relembro pelo menos o calendário. Lá no primeiro dia de aula, nós tivemos o contrato pedagógico. Foi 1 hora de informações sobre como funciona a disciplina, onde fazer o trabalho disciplinar, onde fazer as atividades avaliativas, sobre a prova, o guia do aluno, a data das aulas, como é o processo de aula, né? Divisão de como acontece a aula. Foi 1 hora de bate-papo, a gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as atividades, mostramos lá o guia do aluno, a gente abriu o Classroom, mostramos onde está o trabalho, onde é que é para fazer, entregar ele ali no Classroom, enfim, tudo com detalhes. Se alguém não lembra ou não assistiu, o vídeo foi gravado e está disponível, adivinhe, na barra atividades do Classroom, lá no tópico vídeos gravados das aulas ao vivo. Está lá, e em todas as aulas eu repeti essa mesma informação, tá? O vídeo está lá. Então vamos lá, repetir novamente o calendário que falamos no início de cada uma das aulas anteriores. Bom, dia 17/3, nós tivemos o conteúdo da aula 1 e 2 da apostila de vocês. Vocês devem lembrar, né, que nós falamos já lá desde o início que o curso de vocês, no qual vocês se matricularam, né, ele é EAD, né? Então, além do dia da aula ao vivo, né, tá lá no guia do aluno. Aluno, estudar o conteúdo da apostila da aula 1 e 2. Realizar atividade de apoio, realizar atividade avaliativa, tá lá, né, no guia do aluno. Então, nessa semana vocês tinham isso para fazer, né? Além de assistir a aula ao vivo, tinham que ler a apostila, né, estudar, enfim, fazer as anotações de vocês, e fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto, cujo prazo, repito, está no guia do aluno, conforme nós falamos no primeiro dia de aula. O arquivo mais importante, vocês tinham que anotar no caderno os prazos para fazer essas atividades e não perder o prazo delas, porque está configurado lá dentro do sistema, quando chegou o prazo, encerrou, não dá para fazer mais, né? No dia 24/3, nós tivemos a aula 3 e 4 ao vivo, e, como consta lá no guia do aluno, aluno, estudar na apostila o conteúdo da aula 3 e 4, fazer atividade de apoio, fazer atividade avaliativa. A atividade avaliativa 2, lá no Moodle, valendo 1 ponto, o prazo dela no guia do aluno, né? Tinha data lá para encerrar, encerrando o prazo, né, não tem mais como fazer. Relembrando, cada semana uma atividade avaliativa, né? Semana 1 teve avaliativa 1, semana 2 teve avaliativa 2. Vocês vão lembrar lá do vídeo do contrato pedagógico, que a gente abriu lá, tinha lá semana 1, tinha que clicar na semana 1, fazer atividade avaliativa 1 lá dentro. Semana 2 a mesma coisa, lá no Moodle, clicar na semana 2, atividade avaliativa 2. Estamos falando disso, né? Não é novidade para ninguém. Já falamos disso nas outras aulas, no início de cada uma das outras aulas, e falamos disso no contrato pedagógico, né? Só estamos relembrando. Então, semana passada, 31/3, nós tivemos aula ao vivo, aula 5 e 6. Tá lá no guia do aluno, o que diz lá? Aluno, estudar, além de assistir a aula ao vivo, né? Estudar o conteúdo na apostila da aula 5 e 6. Tenho certeza que vocês estão todos fazendo isso, né? Abrindo a apostila, estudando o conteúdo, fazendo as suas anotações no caderno, né? Aluno EAD, né? É assim que funciona, né? Além da aula ao vivo, tem que fazer o seu estudo na apostila. E correspondente a essa semana 3, a atividade avaliativa 3 lá no Moodle para fazer. De novo, tem que abrir o Moodle, entrar na disciplina de contabilidade, clicar na semana 3 e fazer a atividade avaliativa 3 que está lá
esperando por vocês, né? Falando um ponto, prazo no guia do aluno, que é aquele arquivo que em todas as aulas eu falo, já foi falado na primeira aula. Está lá a data que começa e a data que termina cada uma das atividades avaliativas. Não só a data, né? Tem a data e tem o horário que encerra, inclusive. Hoje, 7/4, é o último conteúdo, né, que a gente tem correspondente à aula 7/8 lá da apostila, que vocês devem estudar e ler na apostila, além de assistir a aula ao vivo de hoje, né? Claro, fazer também a atividade avaliativa 4, correspondente à semana 4. Então, tem que entrar lá no Moodle, na disciplina de contabilidade, semana 4, clica nela, está lá dentro. A atividade avaliativa 4. Vale um ponto. E o prazo previsto para encerramento e horário de encerramento dessa atividade está no guia do aluno, que vocês têm que abrir, né? Fazer de acordo com o prazo que lá está, né? Guia do aluno, então, inclusive, um arquivo que nós, né, repetimos, falamos constantemente, acredito que todo mundo já está, né, muito atento, né? Porque no primeiro dia de aula foi dito, né? Vocês tinham que abrir e anotar para não perder os prazos, né? Muito importante. Então, são 4 pontos, né, na N1. De onde é que vem os outros 6 pontos? Do trabalho disciplinar. Então, o trabalho disciplinar, ele vale 6 pontos na N1 para fechar os 10 pontos na N1. Onde é que faz o trabalho disciplinar? Faz no Classroom. Mostramos no vídeo do contrato pedagógico, no primeiro dia de aula, abrimos o Classroom, clicamos ali em atividades, procuramos lá o arquivo, né, do trabalho disciplinar, a gente abriu o arquivo, mostrou o trabalho, né, a gente falou, ó, tem que fazer o trabalho aqui, é dentro desse arquivo que vocês fazem, depois de fechar o arquivo, tem que ir lá e clicar em entregar para o professor receber o trabalho. Se não clicar em entregar, o professor não recebe o trabalho para corrigir, tá? Inclusive, alguns já entregaram, né? O prazo combinado para a entrega do trabalho é até 11/4. Então, qualquer data anterior a 11/4, né? Até 11/4, vocês podem entregar. Inclusive, já teve gente que já entregou antes, tá? Esses que já entregaram antes, né? Eu devo estar corrigindo aí nos próximos dias, tá? O trabalho, ele é individual, dupla, trio ou grupo de até 5, mas a entrega é individual. Olhem lá o vídeo do contato pedagógico, que foi isso que a gente combinou lá. Cada um precisa entrar no seu Classroom, fazer o seu trabalho ali, clicar em entregar, ou seja, a entrega é individual, tá? Tá lá no vídeo do contato pedagógico. Quem não viu, não lembra, vai lá, assiste de novo, né? O vídeo está lá disponível para vocês, no Classroom. Dia 14/4, quarta-feira que vem, ocorre a prova final. Vocês vão lembrar que nós comentamos, né? Prova final é no Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, lá no Moodle, vai aparecer para vocês a prova final. Nesse dia, 14/4, não tem aula ao vivo, né? Nesse dia, vocês vão receber ali no Classroom as instruções de prova e o código de prova. Em todas as aulas anteriores, quando eu mostrei o calendário, falei essa mesma coisa que estou falando agora, né? Então não é novidade para ninguém, que a aula no dia 14/4 é só a prova, não tem aula ao vivo, né? Todas as aulas anteriores a gente já deu essa informação, mas estamos repetindo novamente, né? 14/4, no Classroom vocês vão receber então às 19 horas as instruções e o código da prova. Vão acessar o Moodle, vão acessar a disciplina de contabilidade, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, vai estar lá, prova final. Vão clicar nela, ela vai pedir o código. Vocês vão inserir esse código que foi passado para vocês ali no Classroom, neste dia, 14/4, às 19 horas. A prova, então, são 10 questões objetivas, né, que vocês vão realizar e entregar diretamente ali dentro, né, mesmo do Moodle, né. Abre a prova, faz todas as 10 questões, no final, salvar e enviar, e ela já automaticamente vai atualizar e dar a nota que vocês ficaram nessa prova. Tá? De novo, repito, prova final no Moodle. Dia 14/4 tem aula? Não, não tem aula, é só a prova. Tá?
A média final, então, N1 mais N2 divididos por 2. Também não é novidade, em todas as aulas a gente falou isso. No início de cada uma das aulas, falamos a respeito. N1 mais N2 divididos por 2. Então, N1 o que é? 4 pontos das avaliativas no Moodle, aquela lá que está dentro de cada uma das semanas, mais os 6 pontos do trabalho, que é no Classroom, dá os 10 pontos da N1. A N2 o que é? A prova final. N1 mais N2, divide por 2, média final 10. É isso que eu desejo para todos vocês, mas se por um acaso, né, N1 mais N2 divididos por 2 ficar abaixo da média 6, vocês ainda têm a prova de substituição, que ocorre no Moodle no dia 8 de maio. Tá? Então, se alguém ficar em substituição, a média ficar abaixo de 6, nesse dia 8 de maio, tem que acessar o Moodle, a disciplina de contabilidade, e fazer a prova de substituição neste dia, no mesmo horário de aula de vocês. Tá? Mesmo horário de aula de vocês, não. No mesmo dia, né? Tem que abrir lá. Perguntas, dúvidas sobre o calendário? Sobre o processo avaliativo? Sei que não é novidade para ninguém, sei que todo mundo ouve isso em todas as aulas, né? Mas pode ser que alguém tenha ficado com alguma dúvida, né? Não esteja, alguma coisa não esteja clara, enfim, queira perguntar alguma coisa. Fique à vontade. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Da minha parte, não, prof. Certo. Não, professor. Não, prof. Tá ok, então, gente. Já que ninguém tem dúvidas ou perguntas a apresentar, né? Vamos seguir o nosso conteúdo. Então, nossa aula de hoje, né? Aula 7 e 8. Aula 7, a gente vai trabalhar a questão dos razonetes, né? Que é importante lá para o livro Razão e para o livro Diário, que foi o conteúdo que a gente viu na aula anterior. Então, a gente vai retomar um pouco, né? Daqueles conceitos, mas agora a partir do razonete apenas, né? No conteúdo referente à aula 8, a gente vai ver a importância, né, das ferramentas de gestão a partir da contabilidade, né, para análise financeira e econômica das organizações, certo? A qualquer momento, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, participem, né, habilitem o microfone, façam as perguntas de vocês, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, compreender sobre os razonetes, né, é que ele é uma forma de controlar o movimento das contas, né, de todas as contas, utilizadas na escrituração, mas agora de uma forma simplificada. O razonete, né, é um demonstrativo ali, em que se controla uma conta por vez, né, a débito e a crédito, tá? Então, ele é um gráfico muito simples, né? No topo vai o nome da conta, embaixo um lado débito, outro lado crédito, e no final, né, a totalização, né, como é que fechou aquilo ali, né, o valor final, tá? Vamos ao exemplo aqui, né, básico, tá? Em cima, então, o nome da conta, do lado esquerdo, os registros que são feitos a débito, e do lado direito, os registros que são feitos a crédito. Aplica-se a mesma regra que a gente viu na aula anterior. Nós vimos lá que existem regras para registrar as contas do lado do débito ou do crédito, a depender do tipo de conta que a gente está avaliando, né? Se é uma conta do ativo, se é uma conta do passivo, se é uma conta de resultado. A depender da conta, né? Acontece um débito ou um crédito, dentro daquelas regras que vimos na aula passada. Então, você deve lembrar, inclusive, que na aula passada eu repeti isso, né? Anotem no caderno de vocês, porque vocês vão usar isso muito, não só nos exercícios que vocês fariam na aula, mas nas avaliativas, na prova e em substituição, inclusive, caso seja necessário. Está lá gravado, né? Falei isso para vocês e acredito que vocês tenham anotado no caderno, para poder ter clareza, né,
das regras, ter acesso rápido às regras. Muito embora, né, essas regras estejam na apostila e essas regras estejam nos slides da aula passada. Cada aula tem seus slides e as regras estão lá, né? Aula 5 e 6 está lá no Classroom, disponível para vocês em PDF, os slides, e em vídeo, né? Então, quem não anotou, né, procure lá os slides da aula, né? Abra e anote as regras. Vocês vão usar isso nas avaliativas, na prova, na substituição, caso seja necessário fazer a substituição, tá? Tem que estar no caderno, tem que estar anotado, certo? Inclusive na aula de hoje, né? Os razonetes. A conta caixa é do ativo ou do passivo? O que eu faço com ela? Tá saindo valor, tá entrando valor, debito ou credito? Eu tenho que olhar a regra, né? Então, sem a regra, já não consegue fazer. Agora, se eu olhar para a conta, nem sei se aquela conta é do ativo, passivo ou de resultado, né? Tem que estudar um pouquinho mais, né? Para conseguir fazer essa identificação, tá? Claro, né? Fonte principal para saber se a conta é do ativo, do passivo, é olhar para o balanço. Fonte principal para saber se a conta é de resultado, olhar para o DRE. Onde é que está o modelo de DRE? Na apostila, página 30. Onde é que está o modelo de balanço? Na apostila, página 29. Já vimos falando isso das aulas anteriores, né? Então tem que estudar o balanço, tem que estudar o DRE, olhar aquelas contas para identificar, né, se é ativo, passivo, patrimônio líquido ou resultado. Só estudando para saber, né? Não tem como saber sem fazer esse estudo. Claro, com a frequência, né? Conforme vocês vão lendo, pesquisando, estudando lá, procurando as contas, né? Para ver de onde ela é, vai começar, né, automaticamente já ficar na memória. Isso é um processo de estudo muito natural, né? Assim que a gente aprendeu, inclusive, as letras lá na primeira série, né? Quando a gente começou a estudar, né? Como é que eu sei que o A é o A? Por repetição, né? Vou olhar tanto para o A que eu vou saber que ele é a letra A, né? Que é associado com outras letras vai dar outras palavras, né? É a mágica do aprendizado, né? Na contabilidade é mais ou menos assim, né? Uma alfabetização contábil, né? Como é que eu sei que aquela conta é do ativo? Só estudando, né? E aí, tanto a gente vai ver aquela conta e vai ver que ela é do ativo, que quando eu olhar, automaticamente eu vou saber. Mas como é que eu vou fazer isso ser automático? Só estudando. Não tem outro jeito, tá? Então, gente, esse é o razonete, tá? Nome da conta, um lado débito, outro crédito, e no final, abaixo, né, tem a totalização. Vamos, então, a um exemplo aqui, tá? Sempre relembrando, gente, que razonete, né, ele dá origem ao livro Razão, dá origem ao livro Diário. Tá? Sendo que no livro Diário, né, a gente viu na aula passada, ele é mais completo, né? O livro Diário a gente tem lá várias contas, né, que são movimentadas a débito ou a crédito. Tem o histórico, né, em que se registra ali o motivo pelo qual aquelas contas estão sendo movimentadas. Então, o livro diário ele é mais completo. O razonete é mais simples, né? O razonete é uma conta só por vez, né? E o que está acontecendo com ela em termos de movimento de débito e crédito, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Temos aqui uma conta caixa, né? E do lado esquerdo o débito, do lado direito o crédito. E o que diz ali? Entrada de dinheiro no valor de R$5.000. Vamos fazer a débito porque está entrando dinheiro. Quando entra dinheiro, né, ela entra na conta caixa, né? Qual é a conta que recebe dinheiro na empresa? A conta caixa. Então, a conta caixa é uma conta do ativo. A conta caixa é uma conta do ativo e essa conta do ativo está aumentando. O que diz lá na regra? Quando aumenta, contas do ativo, debitar a respectiva conta. Está lá no texto da apostila, está lá no slide da aula passada. Exatamente assim. Então, está aqui. Entrada do dinheiro, R$5.000, aumentando a conta do ativo. Então, registra no lado do débito. É a regra que está lá, né? Aumentou a conta do ativo, registrar a débito. Então, está ali, R$5.000, registrar a débito. Aconteceu uma outra operação, né? A empresa fez um pagamento de uma despesa em dinheiro no valor de R$400. Vai ser creditada. Por que creditada? Despesa. O que vai acontecer com a conta caixa? Estou fazendo uma despesa.
Quando eu faço uma despesa, né, eu estou tirando dinheiro, né, estou pagando um valor de R$ 400, né, uma despesa em dinheiro. Então, é de lá que o dinheiro vem, da conta caixa. Estou tirando o dinheiro da conta caixa. Qual é o raciocínio? A conta caixa, então, vai diminuir o valor dela, porque eu estou tirando o dinheiro de lá. O que diz lá nas contas do ativo? Toda vez que diminuir uma conta do ativo, creditar a respectiva conta. Está lá a regra clara, escrita, né, com exemplos, inclusive, né, na aula passada, né, fizemos lá o vídeo, né, com vários registros de entrada e saída, débito e crédito, com as contas apresentadas naquela aula. Aqui agora no Razonete é mais simples, né, é só a conta caixa. Então estamos creditando aqui os R$ 400 porque está saindo dinheiro para pagar uma despesa. O que acontece então na totalização? Entrou 5.000, saiu 400, ficou então 4.600. Conta do ativo, né? A gente registra ela fechamento a débito, né? Por isso fica o fechamento, a totalização aqui do lado do débito, 5.000 menos 400, 4.600. Dúvidas? Perguntas? Compreenderam essa lógica, gente? Não. Sim, professor, tranquilo. Tranquilo? Sim, prof. Legal, muito bem. Vejam, então, fizemos o raciocínio, né, de como funciona o Razonete. Aí esqueci como é que faz. Assiste essa aula, está sendo gravada, né? Depois vai estar ali no Classroom, dá para assistir de novo quantas vezes vocês quiserem. Lá vai estar lá gravada, disponível no Classroom, na barra atividades para vocês, tá? Assim como todas as aulas anteriores. Agora vamos mais um exemplo aqui de Razonete na conta banco, né? Uma coisa importante, né? A ressaltar e a reforçar que o Razonete, tá, é um para cada conta individualmente. Então, vocês viram ali, fizemos a conta caixa, o movimento que aconteceu nela, né? Agora aqui nós temos um exemplo da conta banco, tá? Então nós temos aqui a conta banco, também, né? Na esquerda débito, na direita crédito. Aqui teve uma entrada na conta de R$ 45.000, né? Então foi depositado o valor no banco, foi aberta uma conta no banco. Então, está entrando dinheiro. Conta banco é uma conta do ativo, né? Tá lá, página 29, olhem lá o balanço patrimonial, olhem as contas do ativo. Tá lá, caixa, banco, estoque, outras contas estão lá. Então, o que diz a regra para contas do ativo? Quando aumenta uma conta do ativo, debitar a respectiva conta. E aí se debita, então, né? Entrando R$ 45.000, estamos debitando. Aí tira o dinheiro lá do banco para pagar um fornecedor, por exemplo. Né? Ou tira o dinheiro do banco para passar para o caixa da empresa. Quando diminui uma conta do ativo, está lá a regra, vejam nos slides da aula anterior, vejam na apostila. Quando diminui uma conta do ativo, creditar a respectiva conta. Então, estou tirando R$ 15.000 para fazer algum tipo de, né, pagamento, para transferir para outra conta, né, da empresa. Então, estou aqui creditando os R$ 15.000 que está saindo. Qual vai ser o saldo final? Contas do ativo, né? Sempre fecham a débito. Então, fecham na coluna do débito aqui. 45 que entrou, menos 15 que saiu, ficou 30 mil. Lógica simples, né? Direta, sem problema algum, tá? Então, o Razonete, ele é um livro razão simplificado, tá? Faz-se ali os lançamentos a débito e crédito, então. Sempre lembrando, gente, Razonete, livro diário, livro razão, balancete, são todas informações utilizadas para controlar entrada e saída das contas, e vai ter tal, né? Então, fiz lá o controle da conta banco, né? O mês inteiro entrando e saindo dinheiro na conta banco. No final do mês tem a totalização lá, fechou a quanto? Aquele valor ali vai para o meu balanço patrimonial do mês. Vejo todos os movimentos da conta banco no ano. Como é que eu registro o valor da conta banco lá no balanço patrimonial? De onde saiu aquele valor? Saiu dos controles, né? Livro razão, livro diário, razonete, e controlar os movimentos dessa conta para poder fazer o fechamento e lançar lá no balanço, né? Então, aquele valor que aparece no balanço é o valor final, né? É o valor do fechamento.
Todos os movimentos foram controlados pelos razonetes. Então, todas as contas que aparecem no balanço, todas as contas que aparecem no DRE, tem lá seus razonetes, seus livros diários, né, com todas as movimentações, para poder depois fechar, né, DRE e fechar balanço. Tá? Muito bem. Então, alguns lembretes importantes aqui sobre os razonetes. Tá? Para cada movimentação, né, no mínimo, 2 contas são movimentadas. E esse conceito, né, não é novo para vocês, a gente já viu na aula passada, no livro diário, né? Então, fez uma venda, vai entrar dinheiro das vendas, vai entrar dinheiro no caixa. Fez uma venda, né, vai ter imposto a pagar, então tem as contas dos impostos. Né? Fiz uma compra, vou ter uma duplicata para pagar os fornecedores, eu vou ter impostos a pagar referentes a essa compra. Comprei o quê? Comprei material para estoque, então vai movimentar a conta estoque. Então, no mínimo 2 contas. Mas a gente já viu exemplos aí, inclusive na aula passada, né? Que ao movimentar uma conta, né, eu posso movimentar mais 2, 3, até 4 contas, por exemplo. Tá? Importante, gente, contas do ativo sempre fecham saldo a débito. Conforme a gente viu ali agora, né? No exemplo da conta caixa e da conta banco, né? Fechou ali do lado do débito. Mas contas do passivo e patrimônio líquido sempre fecham do lado do crédito, né? Fechar o saldo a crédito, tá? Muito bem, essas regras são importantes. Não é por acaso que elas estão aqui, não é por acaso que tem esse lembrete. Fiquem atentos. Vocês podem ter questões, né? Na avaliativa, na prova, na substituição, com essas regras aqui, por exemplo, tá? Muito bem. Agora, gente, a gente vai ver aí um exemplo, tá, de movimentação de algumas contas com 3 operações sendo feitas. Vai ser operação A, B e C. Tá? Então, elas acontecem, todas elas, em relação à mesma empresa. E as contas estão sendo movimentadas e controladas pelos razonetes. Tá? Então, vamos lá. A empresa MM teve algumas movimentações no mês de março. Qual foi a movimentação da letra A? Investimento inicial dos sócios na empresa em dinheiro, 60 mil. Então, dinheiro entra na conta caixa, né? Tá? Dinheiro vivo, né, em espécie, entra na conta caixa. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, razonete da conta caixa. Está lá, razonete da conta caixa. Está entrando dinheiro na conta caixa. Conta caixa é uma conta do ativo. O que diz a regra? Contas do ativo, né? Quando aumenta uma conta do ativo, debitar a respectiva conta. Então, por isto, estão sendo, né, registrados 60 mil aqui a débito no razonete. Como tem só esse movimento por enquanto, né? Então, o razonete da conta caixa fecha o saldo, né, a débito no valor de 60 mil. Bom, mas trata-se de um dinheiro dos sócios, né? Então, o dinheiro entrou no caixa, mas ele impacta uma outra conta, né? Lá no patrimônio líquido, no balanço patrimonial, que é onde se registra lá, né, os valores dos sócios, tá lá, né? Dentro do patrimônio líquido tem uma conta chamada capital social. Quando os sócios abrem uma empresa, né, eles fazem lá o seu contrato social, cada sócio, né, enfim, fica ali registrado o valor que cada um está colocando para abrir a empresa, né, e esse valor aparece no balanço, né, lá no capital social. Nesse caso aqui, como o sócio está colocando dinheiro na empresa, vai movimentar a conta capital social, né, onde registra lá o valor dos sócios. Tá? Como é uma conta de patrimônio, né, quando aumenta o patrimônio, a regra é outra. Né? Quando aumenta uma conta de patrimônio, ela é creditada. Então, credita lá os 60 mil reais dos sócios. Né? Conta de patrimônio fecham a crédito. Então, tem só essa movimentação até o momento. Então, fecha um saldo de 60 mil reais aí a crédito nesta primeira movimentação, né, correspondente à letra A. Então, investimento do sócio, registra o valor na conta capital social, o dinheiro entrou no caixa da empresa, registra na conta caixa. Primeiro movimento, então, desse exemplo.
Vamos ao segundo movimento agora, tá? Então, letra B, né? Segundo movimento nessa empresa. Agora, a empresa compra um veículo. Está comprando esse veículo à vista, no valor de 40 mil reais. Então, compra à vista é dinheiro em espécie, né? Onde é que a empresa tem dinheiro em espécie? Na conta caixa. Então, movimentação do razonete da conta caixa. Tinha lá no débito 60 mil, né? Da abertura do sócio lá. Mas agora gastou 40, né? E a conta caixa é uma conta do ativo. Toda vez que diminui uma conta do ativo, credita. Então, conta caixa do ativo, então, registro do lado do crédito, né? Que está saindo, então, 40 mil reais. É a operação B, né? A compra do veículo, tá? Como é que vai ficar o saldo aqui da conta caixa? Tinha 60 mil, saiu 40, ficou um saldo a débito na conta caixa de 20 mil. Mas a empresa está retirando dinheiro do caixa para comprar um veículo. Então, o veículo é uma conta do balanço patrimonial do lado do ativo, né? Lembra que do lado do ativo tem lá os bens e direitos. Lá dentro do ativo tem lá, né, o imobilizado, né? Móveis, imóveis, veículos, terrenos, né, máquinas, equipamentos, utensílios. Então, a conta veículos vai ser movimentada também, né? Está entrando um patrimônio, um veículo no valor de 40 mil. Então, conta veículo é uma conta do ativo. Conta do ativo, quando aumenta, registrar, né, a débito. Muito bem. Então, conta veículo, né? Registra aqui os 40 mil reais do valor do veículo a débito, porque está aumentando, né, esse patrimônio do veículo. Fechamento do saldo, só tem movimento do veículo, fecha ali o saldo, 40 mil reais. Até aqui, gente, até esse segundo movimento aí da empresa. Tranquilo? Como é que tá para vocês? Tá tranquilo. Tranquilo? Estão acompanhando? Tranquilo, professor. Legal. Muito bem, gente. Então, até a letra B, né? Aconteceu o quê? Primeiro, integralização do capital dos sócios, entrou dinheiro no caixa, movimentou o capital social. O segundo movimento foi gasto com o veículo. Movimentou a conta caixa, a crédito, porque saiu 40 mil, para comprar o veículo, e entrou, então, a débito, né? O veículo a 40 mil na conta veículo. Muito bem. Até aqui, ok, né? Vamos ao terceiro movimento dessa empresa. No terceiro movimento, a letra C, a empresa está fazendo um depósito no banco, no valor de 5 mil. Ou seja, está tirando dinheiro do caixa, né? É onde a empresa tem dinheiro em espécie, né, para depositar no banco. Então, é de lá que vem esse dinheiro. Então, a conta caixa, né, vai diminuir de novo. Né? Vai sair 5 mil reais da conta caixa para depositar no banco. Conta caixa é uma conta do ativo. O que é a regra? Toda vez que diminui uma conta do ativo, credita a respectiva conta. Então está lá sendo creditada a conta caixa, porque está saindo 5 mil reais, né? Então está lá acreditando 5 mil. Como é que fica o saldo, né? Tinha 60 do sócio, comprou o veículo, saiu 40, ficou 20, agora saiu mais 5, ficou um saldo a débito na conta caixa de 15 mil. Ok. Mas foi movimentada a conta banco, né? O dinheiro saiu do caixa e entrou no banco. Então, a conta banco é movimentada, tá? A conta banco é movimentada a débito, por quê? A conta banco é uma conta do ativo. Toda vez que aumenta uma conta do ativo, debitar a respectiva conta, né? Então, está sendo debitado aqui 5 mil reais correspondente a esse depósito bancário. Fechamento do saldo das contas, né, de ativo, fecha então o saldo do lado do débito, só teve um movimento de entrada de 5 mil, fechou 5 mil reais a conta banco. Tá? Bom, olhando para esses três movimentos, a gente teve fechamento ali de 5 mil na conta banco, 15 mil na conta caixa, a gente teve 40 mil de veículo, né? Teve todos esses movimentos, né? E todas essas contas que a gente viu movimentar aqui agora, né, foram contas do ativo, que fazem parte, contas do ativo e do passivo, né, que fazem parte do balanço. Então, se a gente estivesse fechando o mês agora, né,
esses valores de saldo do razonete vão fechar o balanço, né? 60 mil lá no passivo de entrada do capital social, conta caixa 15 mil, fechou um mês lá no balanço, conta banco 5 mil, e assim por diante. Então, vamos ver como é que ficou o balanço, né? Tá aqui, né? Todos os movimentos controlados no razonete, né? Agora lançados no balanço. Digamos que esse fosse o mês da empresa, né? Esse fosse o fechamento. Então, o balanço patrimonial do mês de março, né? Entrou capital do sócio, 60 mil, fechou o total do passivo, 60. E teve movimentos nas contas do ativo, né? A conta caixa fechou 15 mil. Vejam, né? A conta caixa teve vários movimentos. No balanço apareceu aqui os 15 mil, né? Mas da onde veio os 15 mil? Desse controle que foi feito. Conta banco, conta veículo, somadas, fechou o total do ativo, 60 mil. Dúvidas? O balanço foi tranquilo aí? Deu para entender que o controle é feito, né, pelo livro razão, razonete, livro diário. Os valores que aparecem no balanço vêm desses controles anteriores? Sim, prof. Muito bem, legal. Muito bem, gente. Vamos ver agora um modelo, tá, de balancete. É o balancete de verificação de 6 colunas, tá? As regras são as mesmas, né? Eu registro a débito ou a crédito, seguindo aquelas regras que vocês já sabem, né? Desde a aula anterior, né? Então, se é do ativo, como é que eu faço débito e crédito? Se é do passivo, tá lá a regra, né? Como é que eu faço débito e crédito? Se é de resultado, do DRE, como é que eu faço débito e crédito? Tá lá a regra, só aplicar a regra no balancete, tá? Mas aqui a gente vai ver um modelo, né, do balancete de 6 colunas apenas, tá? A gente não vai fazer exercícios aqui neste caso. Só para demonstrar que o balancete de 6 colunas, né, ele vai trazer um histórico, é um pouquinho mais completo, porque além do saldo, né, que aparece débito e crédito, aparecem os movimentos todos do mês e aparece o saldo anterior, né? Ou seja, o saldo dos movimentos anteriores, o movimento do mês anterior, né? Então tem um histórico aqui, né, dos movimentos de uma forma mais completa, tá? Mas existe também, gente, o balancete de 2 colunas, que a gente vai ver a seguir, tá? Mas aqui, gente, prestem atenção. Contas do ativo, despesas, custos, é de natureza devedora, né? Débito, né? Que vem lá daquelas nossas regras, tá? Contas do passivo, patrimônio líquido, receitas, são de natureza credora. Crédito, né? Vem lá daquelas nossas regras da aula anterior. E aí nós temos o nosso balancete de 2 colunas, onde a gente apura, né, os resultados das contas, a débito e a crédito, né? Conta devedora e conta credora, tá? Então vamos ver um exemplo aqui do balancete de 2 colunas. Ele é mais simples, né? Temos aqui uma coluna de contas, né? Todas as contas listadas aqui é conta de ativo, é conta de passivo, é conta do DRE, mas é o controle, né, do balancete de todas as contas que foram de alguma forma movimentadas naquele período, tá? Tá lá o valor do movimento da conta caixa, móveis e utensílios, mercadorias, carnê a receber, nota promissória, duplicata, para todos os valores de todas as contas. Mas vejam, né? Quando é conta do ativo, passivo, patrimônio líquido, né, de resultado, tem a regra. Ou é débito ou é crédito, é conta devedora ou conta credora. Então tá lá, né? Conta caixa, o movimento dela, saldo, né, devedor, debita, né? Então todas as contas do ativo aqui sendo debitadas, né? Contas do passivo sendo creditadas, né? Ou resultado, né, sendo creditadas, fechando a 16.600 cada uma delas. Tanto o balancete de 2 colunas, né, quanto o balancete de 6 colunas, são vistos de forma teórica aqui, né? Vocês não vão ter exercícios, né, ou cálculos a fazer, né, deles nas nossas avaliativas, tá? Mas é importante conhecê-los, né, e saber a teoria. A teoria, sim, né? A teoria sobre balancete, conforme nós falamos aqui, a teoria vocês podem encontrar, sim, questões, tanto em avaliativas, prova,
ou então em substituição, tá? A teoria dos balancetes. Muito bem. Antes de entrar no conteúdo da aula 8, gente, que é as ferramentas de gestão, né? Fechando então aqui a questão dos razonetes. Ficou tranquilo mesmo, gente? Ninguém quer fazer uma pergunta? Ninguém que ficou com dúvida? A conta do razonete, ela no caso, a gente só vai fazer essa conta quando ela for, como é que eu posso dizer? Quando ela for creditada? Ou não necessariamente? Não. Nos exemplos ali, não é só quando é acreditada, né? Teve situações que foram debitadas, né? As contas, né? Tinha ali dois lados, né? Débito e crédito. Dependendo do movimento foi creditado, dependendo do movimento foi debitada, né? Então não é só crédito, né? Ali nos razonetes nós temos vários movimentos, né? Algumas foram debitadas, outras foram creditadas, depende da situação, conforme a gente explicou, né? Então não é só crédito, pode acontecer débito ou crédito, tá? Tá bom, muito obrigado. Certo? Nada. Obrigado pela pergunta. Mais alguém, gente? Muito bem. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta sobre essa primeira parte, né? Vamos então à segunda parte da aula de hoje, que é a aula 8, né? Correspondente às ferramentas de gestão aí da apostila de vocês, tá? Bom, as demonstrações que a gente tem na contabilidade, como, por exemplo, balanço patrimonial, DRE, são informações, né, que vão nos dar ali, então, alguns dados, números, né? Mas os números precisam falar para que o gestor consiga entender e tomar suas decisões. Para isso, para os números falarem, né, existem algumas ferramentas de gestão, de análise, né, que são aplicadas a partir do balanço, a partir do DRE, para que os números deem as informações necessárias, né, para que os números falem, né, qual é a direção que a empresa está seguindo, para que aí o gestor, né, e a sua equipe tomem as decisões. Gestores financeiros, gestores de contabilidade, gestores administrativos precisam dessas análises, né, para poder tomar suas decisões, né. O que fazer, né, quando a empresa está tendo algum problema de baixa lucratividade, baixa venda, né, tem que analisar o balanço, tem que analisar a DRE através dessas ferramentas de gestão, tá? Elas são importantes para a tomada de decisão. Quem vai fazer depois, no segundo ciclo, né, o técnico em contabilidade, quem vai fazer depois no segundo ciclo o técnico em administração, vai se deparar de uma forma mais profunda com essas ferramentas de gestão, porque vai aprender a fazer esses cálculos, né, de indicadores de gestão para a tomada de decisões, tá? Aí depois quem vai para logística, para marketing, né, para o RH, não tem tanto essa abordagem, né, porque tem um outro enfoque, né, mas para quem vai para contabilidade, quem vai para administração no segundo ciclo, vai aprofundar um pouquinho mais nessas ferramentas de gestão. Nós vamos ver aqui, de forma teórica, né, essas ferramentas de gestão, tá? Porque, por exemplo, quem vai para administração vai aprender a fazer esses cálculos na disciplina de administração financeira, tá? É uma disciplina inteira, né, só sobre isso, só sobre essas ferramentas de gestão, de análise econômico-financeira, tá? Bom, as ferramentas de gestão se baseiam, então, nas análises econômico-financeiras, ou seja, análise de balanço de DRE, coleta das informações, a aplicação dos indicadores de análise econômico-financeira, com a obtenção, então, dos indicadores, né, que vão determinar ali a saúde financeira da empresa. Isso é importantíssimo para as empresas, tá? As empresas que não olham para os seus números, não fazem análise econômica financeira, não fazem controle do balanço, não fazem controle de DRE, né, vão ter sérios problemas, né? Tendência, né, das empresas que não fazem esse controle de forma adequada, né, é acabar entrando, né, em um processo profundo aí de crise, eventualmente falência, né, fechamento da empresa, tá? Então, seja pequena empresa, média ou grande, todas
precisam fazer esses controles. A análise econômico-financeira, então, se divide na análise econômica e na análise financeira. A análise financeira, ela traz alguns elementos, tá? Como, por exemplo, análise de solvabilidade, mais conhecida como análise de solvência, né? Que é a identificação da capacidade da organização de cumprir, né, com os compromissos com terceiros em prazo, né? Às vezes curto prazo, às vezes longo prazo. Os indicadores de análise financeira de liquidez, por exemplo, de curto prazo, né, vão indicar se essa empresa tem condições de cumprir com seus pagamentos em curto prazo, lá com fornecedores, né, pagar salários, impostos. A análise de solvabilidade ou solvência são indicadores de análise financeira de longo prazo. Então, vai verificar se a empresa tem condições, né, de cumprir com seus compromissos com terceiros em longo prazo, seus financiamentos de longo prazo, né, fornecedores de longo prazo, que essa empresa tenha compromissos. A análise financeira vai além, né, do curto e do longo prazo, na análise de liquidez e solvência. Ela também vai ter outras abordagens que a gente vai ver logo a seguir. Junto à análise financeira, nós temos também a análise econômica. A análise financeira a gente viu, né? Capacidade da empresa, né, de cumprir com seus compromissos perante terceiros, capacidade de pagamentos, né? Na análise econômica, a análise é de desempenho. Essa empresa tem capacidade de gerar lucro, de gerar desempenho positivo, né, no curto, médio, longo prazo. A empresa pode verificar, né, cenários futuros, né, diante da situação atual, né, qual é a potencialidade dessa empresa, né, é gerar mais lucratividade, mais rentabilidade, retorno no médio e longo prazo. A situação dela está difícil, se ela continuar assim, né, ela vai gerar cada vez menos retorno, talvez tendo prejuízo aí num cenário futuro. É isso que faz a análise econômica. Os elementos que fazem parte da análise econômica são a lucratividade, a rentabilidade e a taxa de retorno de investimentos. Alguns elementos avaliados em lucratividade são, por exemplo, a lucratividade bruta, a lucratividade operacional, a lucratividade do exercício. Né? Então, são medidas de lucratividade verificando, né, a capacidade dessa empresa de gerar lucro a partir da sua atividade. Rentabilidade vai demonstrar a capacidade que essa empresa tem de trazer retorno aos capitais investidos nessa empresa. Então, a gente vai ter rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital total, rentabilidade de capital social, ou seja, os valores que foram colocados na empresa, né, tá gerando retorno, né, para esses investimentos, isso é o que mede a rentabilidade. E depois, por último, né, nós temos a taxa de retorno sobre investimento. Também, né, vai ver quanto de taxa de retorno está dando para esses capitais investidos na organização. Então, são 3, né, análises aí dentro da análise econômica, né, determinando se essa empresa, né, tem capacidade de gerar desempenho positivo, gerar lucro. Voltando para a nossa análise financeira, né, que a gente já viu, né, capacidade de pagamento de curto prazo com a liquidez, capacidade de pagamento de longo prazo com a solvência, ainda tem dentro da análise financeira a chamada análise vertical, que é uma análise de estrutura. Tá? Então, vamos imaginar, né, um balanço patrimonial. Lá no balanço patrimonial, nós temos o ativo e o passivo. Então, vamos imaginar o lado do ativo. Né? Lá no ativo, eu tenho, por exemplo, o ativo circulante. Dentro do ativo circulante, eu tenho as subcontas, né, que fazem parte do ativo circulante, que somadas elas vão dar o total do ativo circulante. Então, conta caixa, conta banco, estoque, investimentos, somei ali, deu o total do ativo circulante. A análise vertical, ela faz o cálculo de participação de cada conta e subconta em relação ao total ao qual pertence, ao qual faz parte. Então, conta caixa faz parte do ativo circulante. Qual o percentual de participação dela dentro do ativo circulante? Conta banco faz parte do ativo circulante. Qual o percentual de participação dela dentro do ativo circulante? É isso que faz a análise vertical, tá? Cálculo de percentual de participação em relação ao total ao qual pertence. Isso dentro de um mesmo período, né? Analisando as contas, subcontas e subgrupos de contas. Nós temos ainda dentro da análise financeira a análise horizontal.
Essa análise horizontal, ela também é chamada de análise de evolução, que ela vai verificar agora períodos ao longo do tempo. Então, vamos imaginar de novo a mesma conta lá do ativo, né? Ativo circulante. Então, vamos imaginar que a gente está olhando essa conta ativo circulante no ano 2015. O que a análise horizontal faz? Ela olha essa conta no ano 2016, no ano 2017, no ano 2018, e verifica qual foi a evolução dessa conta ao longo desses períodos. Então, a análise horizontal vai olhar, conta ativo circulante, cresceu 20%, de 2015 para 2016, diminuiu 30% de 2016 para 2017, então tem uma tendência de queda nessa conta. A gente traça o horizonte futuro e verifica, se nada for feito, né, continuar caindo essa conta, pode ter um problema de insolvência, a empresa pode não ter condições de realizar, né, de cumprir seus compromissos com terceiros, e isso é feito para todas as contas, no balanço, no DRE, para verificar uma análise horizontal completa, tá? Tranquilo, gente? Compreendido esses conceitos? Tranquilo. Compreendido, professor. Inclusive, onde eu trabalho com vendas, né, em farmácia, e tem, assim, um gráfico com o ano, né, relativo ao ano passado, e os meses onde a gente conseguiu atingir a meta, onde a gente não conseguiu. Sim, é uma análise horizontal isso, né? A gente olha isso. Isso, legal. A gente Bom exemplo. estava dentro do esperado, aí onde fica, por exemplo, amarelo, um gráfico amarelo, e fora do esperado fica em vermelho. Ali a gente consegue fazer, mas está dentro da empresa, né? Isso, legal. O teu curso por segundo ciclo, tu vai fazer administração, contabilidade, qual é o teu curso? Desculpa, falei um pouquinho o teu som, não consegui ouvir. É contabilidade, professor. Contabilidade, isso. Então, no segundo ciclo, tu vai fazer todos os cálculos, né, relacionados a essas análises aí que a gente viu, né? Vai aprender a fazer essa análise horizontal, vertical, cálculos dos indicadores de solvência, de liquidez, né? São algumas fórmulas aí, né, de cálculo para fazer essas análises e montar esses cenários. Vai ser bem legal. Muito bem, gente. Então, vamos às nossas considerações finais, né, sobre essas ferramentas de gestão, tá? As análises, então, econômico-financeiras, né, elas partem das demonstrações, dos demonstrativos contábeis. Basicamente, balanço e DRE, não sendo os únicos, mas sendo os principais, tá? Eles vão facilitar, então, que os gestores, né, os administradores financeiros, administradores da parte contábil da empresa, enfim, né, junto com a sua equipe, né, analistas, né, auxiliares, assistentes, contadores, né, e às vezes, dependendo da empresa, né, até economistas, né, dentro da equipe, vão fazer essas análises para tomar as melhores decisões, né, de que rumo seguir em relação aos recursos, né, e a gestão dessas contas, tá? Então, é de extrema importância. Inclusive, né, muito se fala, né, no Brasil que as empresas, né, um grande percentual de empresas, isso está sempre falado, às vezes, na mídia, né, mídia especializada ou não, que tem uma média aí, né, que as empresas brasileiras, em torno de mais de 50%, né, tendem, né, a ter um tempo de vida inicial, né, de 2 a 5 anos. Né, 50% tem uma tendência, então, de acabar deixando de existir nos primeiros 5 anos de vida. Por quê? Muitas vezes, porque não faz a devida gestão, né, das suas finanças, controles, então, de contabilidade, controles de demonstrativos de resultado, não faz as suas análises econômico-financeiras para corrigir os rumos, né, e verificar como as coisas estão dando para tomar as melhores decisões. Certo, gente? E se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nós podemos ir para o intervalo. Querem fazer alguma pergunta ou já vamos para o intervalo? Por mim tá tranquilo, professor.
Por mim tá Bem, tranquilo, professor. tranquilo? Muito bem. Gente, no meu aqui são Tranquilo, quase prof. 20. Tá, são quase 20, 25. Nós vamos voltar então no intervalo. 20 horas e 40. Então, gente, nós vamos voltar do nosso intervalinho de 15 minutos às 20h40. Então, às 20h40, eu abro de novo o microfone e a câmera. E nós vamos fazer a nossa chamada, assim como a gente já fez, né, em todas as aulas anteriores. Tá? A chamada é ao vivo, online. Eu abro a chamada, nominalmente eu vou chamando os nomes ali, então, e vocês respondem para receber a presença. Então é importante, né, gente, até não desconectarem nesse momento, né? Permaneçam conectados, não precisa desconectar. É quando voltar do intervalo, né, já está todo mundo online, então vou chamando os nomes e vocês já vão respondendo. Se alguém desconecta, né, pode ser que na volta, né, não consiga conectar de imediato, deu um problema na sua internet, alguma coisa assim, e daqui a pouco passou o nome na chamada, né, aí gera um pouco de dificuldade, vocês ficam preocupados, né, com relação à presença, se desconectar, né, pode ter essa situação. Depois da chamada, nós temos os nossos exercícios no Classroom. Da mesma forma como tivemos em todas as aulas anteriores, né? Nossa aula é dividida dessa forma. Primeira parte, conteúdo, intervalo, chamada, depois a chamada, exercícios. Os exercícios fazem parte da aula. Né? Foram pensados justamente aí para vocês, né, fazerem de forma prática, né, aquilo que a gente viu em forma teórica, né? Certo? Então, é aí neste momento dos exercícios que podem surgir outras dúvidas que vocês não tiveram na primeira parte expositiva. Então, não deixem de participar, não deixem de fazer, né, esses exercícios, tá? A gente fica conectado ao vivo, né, aqui no Google Meet, enquanto vocês estão fazendo as atividades, exercícios no Classroom. Repito, são exercícios de aula, né? O que vale nota a gente já sabe. No início de cada aula a gente falou. É atividade avaliativa no Moodle, é trabalho disciplinar e é prova. É aquilo que vale nota. E exercício é exercício de aula. É parte do ensino-aprendizagem de cada aula. Tá, gente? Então voltamos aí daqui a pouquinho, né? Um tempinho aí para respirar, comer alguma coisa, fazer um lanche. E já voltamos, tá, gente? Até daqui a pouco.